Olá, boa noite para você, meu amigo telespectador assinante da TV Itapuã Canal 10, a você, ouvinte da Rádio Itapuã M. Estamos começando mais um programa falando em psiquiatria com o Dr. Ricardo Zimmer, este profissional que está há um certo tempo aqui em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná, e que promove e efetivamente realiza um trabalho muito interessante dentro da psiquiatria, esta ciência da saúde mental que faz parte da vida de todo ser humano. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o TOC. Você já ouviu falar sobre o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo? Esse é o tema principal do programa Falando em Psiquiatria desta semana. Muito boa noite, doutor Ricardo Zimmer, tudo bem? Tudo bem, Romeu, boa noite. É sempre um prazer estar aqui contigo, com os telespectadores, para a gente conversar sobre mais um assunto da psiquiatria. Muito bem, eu tenho certeza que você vai saber. Se você já ouviu falar, provavelmente tem alguns famosos que são detentores do TOC, entre eles Roberto Carlos. Mas o que significa na prática, o que a psiquiatria trata a respeito do TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Você vai saber no programa Falando em Psiquiatria desta semana. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Falando em Psiquiatria. Eu gostaria de lembrar a você que o programa inédito, ou seja, a estreia semanal do programa Falando em Psiquiatria, é todas as quartas-feiras, às 20h30, 8h30 da noite. E a estreia, se você porventura perder, não conseguir acompanhar o programa de estreia, você pode acompanhá-lo ou revê-lo aos sábados, às 19h30, domingo, após o programa Itapuã em Debate, domingo à noite, e também nas terças-feiras, à 00h05, após a reapresentação do programa Hora H, que é reprisado de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da noite. E no domingo à noite, na Rádio Itapuã M, você pode ouvir o programa Falando em Psiquiatria com o Dr. Ricardo Zimmer todas as semanas nesse projeto interessante, diferenciado da Guerra Comunicações. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é o tema do programa de hoje. Essa é a doença do cantor Roberto Carlos, doutor Ricardo Zimmer? Que ficou mais famoso, né? Exato, mas tem vários outros famosos com TOC também. Mas o Roberto Carlos, essa é a mania que ele tinha, né? Essa coisa de só azul ou só branco, nada de marrom, porque se o marrom representava, na ideia dele, que aconteceria alguma coisa ruim. Então, para se desfazer essa coisa ruim, ele tinha que neutralizar esse pensamento mágico que o marrom traria alguma coisa ruim. Ou não canta. E a gente vê que até algumas gravações de músicas ele não falava o bem e o mal existe, ele falava se o bem e o bem existe, porque se ele falasse mal, algo de mal iria acontecer. Então essas são ideias, imagens que ficam martelando na cabeça da pessoa. Essa ideia, ela vem carregada de uma emoção, Romeu, muito intensa de angústia ou de medo. E a pessoa acaba acreditando, então, que se ela pode pensar aquilo, pode ser que então venha acontecer. E uma maneira de neutralizar a possibilidade de acontecer aquilo é realizando um ritual compulsivo, que às vezes pode ser uma limpeza, um alinhamento, uma contagem, né? Correr os olhos pelas bordas das margens, enfim. Existem várias e várias formas diferentes de TOC, mas basicamente todas elas existem. Então, a obsessão, que é uma ideia, e a compulsão, que é um jeito de tentar se livrar daquele desconforto. Qual a origem do TOC? Pois é, existe uma alteração neuroquímica aí. Algumas inflamações por um determinado tipo de bactéria induziram algumas pessoas a ficar com TOC. Ou alguma outra alteração. É uma alteração da neuroquímica cerebral que algumas pessoas têm uma predisposição maior em desenvolver.
Existe um fator genético importante nisso, né? As pessoas são mais sensíveis a dúvidas, elas fazem uma fusão da imaginação com a realidade. Então, se eu penso, por exemplo, que eu posso agredir alguém, eu começo a me sentir aflito com isso e eu escondo todas as facas ou todos os objetos pontiagudos em que eu poderia ferir alguém em casa. Inconscientemente. Inconscientemente para tentar aliviar aquilo. E, geralmente a pessoa nem se percebe que faz isso porque ela dá conta da angústia fazendo o ritual para se limpar ou para se ver livre daquele desconforto. O problema é que é justamente esse ritual que faz com que depois volte a dúvida. Mas e ficou aquela ponta, e então eu posso ainda prejudicar alguém, então eu tenho que ir lá e de novo esconder melhor. Existem algumas ideias de dúvida que ficam martelando nas pessoas. Que algo ruim pode acontecer, geralmente são questões depreciativas e pejorativas. E a pessoa tende, então, a tentar verificar se vai acontecer aquilo ou não. E isso só faz ela aumentar a dúvida, porque ela nunca vai ter essa certeza se vai acontecer alguma coisa ruim ou não. Mas na verdade nada vai acontecer. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes nada acontece, como nada acontece na maior parte das vezes que a gente se preocupa. Né? Grande parte das preocupações são muito fora da real probabilidade das coisas acontecerem. Mas o toque é uma doença muito interessante de se tratar porque ela tem uma resposta muito boa, Romeu. O Roberto Carlos, ele mesmo, ele já chegou, eu vi em show dele dizendo assim que isso está assim por conta da terapia. Que justamente ele começou a se expor àquilo que ele temia e com isso ele foi perdendo o medo e não precisando mais fazer o ritual. E aquele ciclo vicioso, aquela bola de neve que ele vivia de tentar neutralizar a coisa ruim que ele pensava, sumiu. E com isso ele começou a ter uma vida mais plena e mais livre. Existem outros famosos reconhecidos pelo transtorno obsessivo compulsivo, pelo toque? Eu sei que o David Beckham tem, um jogador de futebol. A Luciana Vendramini também. Existem mais pessoas, mas eu agora não me falha a memória. Todos com as suas manias? Todos com as suas manias. Por exemplo? A Luciana Vendramini, ela tinha uma questão com a água, que a água não podia estar contaminada, então tinha que seguir um certo ritual em beber a água. É muito comum, às vezes, Romeu, essas pessoas elas terem um ritual de tomar banho. É mesmo? Né? Se a gente pega aquele filme Melhor Impossível, no início, o ator mostra bem o ritual dele para pegar o sabonete e abrir a água escaldante, daí tira, lava a mão com aquele sabonete e joga o sabonete no lixo. Porque senão ia contaminar, ou ele abrir a porta, tinha que fechar, conferir 3 vezes, né? As pessoas fazerem contagem também é muito, ela sente um ímpeto, eu preciso contar, porque senão aquele desconforto não vai passar. E é justamente a contagem que alivia o desconforto, que faz com que depois tenha que contar de novo e o desconforto Contar volta. Objetos, tipo de contagem? Qualquer coisa, pode ser números da placa de carro, desde, listras de alguma coisa, a quantidade de quadrados que tem no chão, varia muito da situação ou de cada um. Né? Ou mesmo alinhar, né? Deixar as coisas milimetricamente alinhadas. Também é uma maneira de se livrar de um desconforto. O toque pode ser encontrado também numa forma de organização pessoal de cada indivíduo, na hora de pagar uma conta, na hora de organizar as contas, ou na hora de simplesmente organizar o ambiente onde trabalha ou onde mora. Assim, né, Romeu? Vamos pensar, se a pessoa faz aquilo e é funcional, ou seja, ela não tem prejuízo, se não der para fazer e ela ficar tranquila, não é problema. Mas a gente vê que algumas pessoas têm uma mania, por exemplo, de limpeza, que elas ficam limpando e limpando e limpando e acham aquilo absolutamente normal. Mas vamos pensar assim, que importância vai ter essa limpeza toda daqui uma semana? Ou daqui um mês, ou daqui a 10 anos? Quantas outras coisas existem na vida que seriam mais importantes para a gente vivenciar hoje
além de ficar limpando. Perceba, aí a gente vê o quanto que é funcional uma coisa ou não. Só que o que ocorre? A gente automatiza o nosso comportamento, a nossa relação com as emoções, com aquilo que a gente faz e automaticamente a gente sempre executa a mesma coisa. Então fica limpando, 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 conferindo, alinhando, né? Ou tentando aniquilar a dúvida, né? Por exemplo, uma dúvida que ocorre muitas vezes é se a pessoa é homossexual. A pessoa tem medo de ser homossexual, ela não se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, mas ela tem a dúvida. Assim como ela tem dúvida de outras coisas, mas aquela dúvida traz uma carga afetiva intensa. Então, ela tenta neutralizar aquilo, vendo se sente atraída, ou enfim. Né? Tentando procurar, provar. Provar para si que se é ou se não é. Né? E isso é necessário, então, a gente fazer terapia para a pessoa aprender e também usar a medicação, que funciona muito bem, para se livrar desse... Porque isso vira um inferno, a pessoa fica refém disso, né? Restringe muito a vida e fica em prol disso, única e exclusivamente, quase, muitas vezes. Quais são os casos mais graves ou mais agudos do TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. De mais graves, o TOC ele é muito incapacitante. Muitas vezes a pessoa não consegue mais trabalhar porque ela se atrasa meia hora até conferir tudo, até conseguir se organizar para sair de casa, porque as coisas têm que estar todas milimetricamente dando um sentido. E eu acho que isso seria uma situação bem grave de TOC. Que acaba prejudicando o seu lado profissional. Sim, muitas vezes a pessoa de tanto lavar a mão, ela se machuca, né? Ou mesmo casos de colecionismo, em que a pessoa guarda exageradamente coisas que não são nem um pouco úteis. Assim, que dá pra gente pensar 10 televisões antigas, sabe? Ocupa, ou mesmo às vezes coletar lixo também. Isso é um caso mais raro. Esses seriam algumas situações. Ou mesmo pessoas, Romeu, extremamente religiosas que têm imagens ou que blasfemam e tentam não blasfemar e tentam brigar contra aquela imagem de cunho sexual que vem à sua mente, e isso faz com que a imagem venha mais, o que elas não consigam se livrar. Então, existem várias maneiras do TOC se apresentar. Não é só com limpeza ou alinhamento ou contagem, mas também mentalmente, com ideias que ficam martelando na cabeça. A pessoa tenta neutralizar, muitas vezes, com outras ideias. Seria uma criação de regras próprias. Exatamente. E conceitos próprios que, se não fizer dessa forma, algo ruim vai acontecer. O mundo vai acabar. Exatamente. A proporção é essa, é uma catastrofização. Catastrofização da situação. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é o tema do Falando em Psiquiatria desta semana. É uma doença. O TOC, muitas pessoas acabam se identificando, muitos famosos possuem o TOC. E no próximo bloco nós vamos abordar o tratamento para o TOC, para as pessoas que porventura ou que já se identificam como portadoras do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Daqui a pouco a gente volta.